Então é ano novo, e aí no comecinho do ano, e até no final do ano a gente já começa, né? O que será que vai ser o ano que vem? Como será que vai ser? Muitos de nós já ficamos mais ansiosos e aumenta muito o índice de ansiedade no final do ano. E no começo do ano, então, muita gente está viajando, muita gente aproveitando, mas já pensando como que vai ser? O que eu vou fazer nesse ano? Qual a diferença? Qual o diferencial desse ano? Será que vale a pena viver mais um ano como tantos outros? Parece que é tudo sempre a mesma coisa. Será que eu consigo fazer alguma coisa nova na minha vida? Então o meu convite para você, olha só, esse ano a gente vai fazer muita coisa junto, a gente vai trabalhar muito junto, nós vamos estar falando de maneira muito clara, muito vívida para o nosso dia a dia. Não vamos sair da realidade, não, porque muitas vezes nós tendemos a falar de coisinhas tão superficiais que não levam para dentro da gente, que não dói nada, mas também não muda nada. Você tá a fim de ir comigo nessa viagem para dentro de você mesmo? Gente, se autoconhecer dói. Eu não tenho uma boa notícia nesse sentido, porque também tenho passado por esse processo e se autoconhecer dói sim. Mas o que você acha desse ano a gente ter uma meta de verdade fazer mudanças? Escreve aqui pra gente. Escreve tudo que você acha sobre isso, se é verdade, se não é verdade, se o autoconhecimento dói mesmo, se não dói, porque essa questão com a verdade, né? Que verdade é essa que dizem que dói, né? A verdade dói. A verdade ao mesmo tempo liberta, mas também dói. Essa verdade, ela começa por conhecermos a nós mesmos, a nossa humanidade, né? Porque a gente é ao mesmo tempo tão incrível e ao mesmo tempo tão pequeno e mesquinho e cheio de defeitos. Não é estranho isso? E combinar essas duas coisas da natureza humana é um negócio muito estranho, gente. Então, o meu convite para vocês esse ano é de a gente crescer mesmo. Dói sim, mas é uma dor gostosa, sabe? Que nem dor de massagem. O que vocês acham? Esse autoconhecimento tem me agigantado, tem me trazido até você. Olha que gostoso. O fato de eu me conhecer melhor, de eu deixar de ter medo de mim, me faz ter menos medo de você também. Porque o que eu vou encontrar aí em você? Vou encontrar um ser humano tão cheio de desejos de viver, mas tão impotente, tantas dificuldades quanto eu. Então eu perdi o medo de você, tá vendo que legal? E por isso eu tô aqui para partilhar com você um pouco do que eu tenho aprendido. Olha, eu não tenho partilhado conhecimento com você não. Porque conhecimento a gente busca de qualquer forma. Até um computador tem conhecimento, né? Porque é aquela coisa cristalizada. Mas o nosso cérebro, o cérebro humano, ele é capaz de transformar conhecimento em sabedoria. Então, é preciso que a gente conheça menos, mas traga isso para a nossa realidade de uma maneira mais sábia. E é isso que nós precisamos. Um pouquinho que a gente aprender aqui junto, a gente aplicar mesmo, vamos embora? Sei que dói, mas a gente cresce muito. É bom demais a gente buscar essa sabedoria. Afinal de contas, nós não estamos na vida só para nos divertir, não. Isso é um mito que disseram para nós, viu? Não é verdade. A gente não está aqui só para se divertir. A gente está aqui para ter o maior de todos os prazeres, que é melhor e mais gostoso do que qualquer diversão, que é crescer como ser humano, que é poder partilhar a nossa vida com outro ser humano. O meu prazer todos os dias tem sido esse. Os meus prazeres são muito simples, mas o meu maior prazer é poder partilhar com você, nesse momento, algo que está correndo no meu sangue. Não é alguma coisa que eu sei só aqui da boca para fora, não. É algo que está correndo já no meu sangue e por isso eu posso passar aqui para você, falar para você com toda a segurança de que funciona para a sua vida também. Uma das coisas que eu tenho aprendido e que transformou radicalmente a minha vida é que eu preciso suavizar a minha vida. E é sobre isso que eu quero falar hoje para você de uma maneira muito particular, de uma maneira muito gostosa. Ó, vamos sentir que a gente está tudo juntinho aqui, um grupo grande que já está junto com a gente. Vamos estar juntinho para a gente sentir o que isso significa para a nossa vida. Vamos formar um grupo nesse momento. Vamos entender que isso é para nós. E quando a gente não está sozinho, a gente se sente muito melhor, né? Então vamos sentir que esse momento é nosso. Para nós aprendermos uma coisa muito essencial, que é ser menos perfeccionista e suavizar um pouco mais a nossa vida. Nós precisamos fazer isso esse ano. Se nós quisermos de fato crescer, nós precisamos suavizar a nossa vida. Isso é fundamental. Há muito tempo atrás, apesar de eu ser uma pessoa assim, de eu buscar ser disciplinada e cuidar para fazer o melhor que eu posso, eu me sentia muito mal comigo mesma. Eu falava assim, acho que eu sou muito preguiçosa.
preguiçosa. Tem coisa que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Eu acho que eu sou muito preguiçosa. Você já pensou assim de você também? Você já pensou mal a seu respeito? E aí você já se taxou de alguma coisa? Ah, eu sou preguiçosa. Ah, não tem jeito não. Você já pensou desse jeito, né? Que nem um mineiro assim? Tem jeito não, né? Então, eu também já pensei assim. E sabe o que isso faz? Isso nos afunda. Nos faz ficar assim para baixo, né? Incapacitados de seguir em frente. E uma das coisas que eu pensava sobre mim era: eu sou uma pessoa preguiçosa. Eu penso que muita gente sente isso também. Sou preguiçoso, não dou conta da vida. Eu deixo tudo para depois, eu empurro com a barriga. Então vamos pensar diferente, vamos tentar pensar do jeito certo sobre nós. Uma coisa que eu descobri a meu respeito é que eu não era preguiçosa, eu estava muito longe de ser preguiçosa. Eu sou uma pessoa que sempre lutou muito para fazer sempre o melhor, mas eu me dizia preguiçosa. Olha que crime. Eu condenava uma pessoa inocente. Então vamos tentar pensar dessa forma. A preguiça, aquilo que você chama de preguiça, porque você não está dando conta da vida, porque você está empurrando com a barriga, a gente pode chamar de procrastinação. A menos que você tenha certeza de que você é preguiçoso mesmo, que você não quer nada com a vida, tá tudo bem, né? Aí tudo bem. Mas se você está fazendo o seu melhor, você está tentando fazer as coisas, mas você não está dando conta, você está sempre empurrando para depois, você está procrastinando. Eu quero te dizer o que significa isso. Procrastinar significa que tem uma situação que eu acho que é maior do que eu e que eu tenho que lidar com ela, que eu tenho que enfrentar essa situação. Tá doendo muito. E que eu prefiro muitas vezes me afastar dessa dor, que é quando eu tenho que enfrentar essa situação grande. Por exemplo, para mim, por muito tempo, falar em público era uma coisa que eu queria muito, eu sabia que eu podia vencer essa barreira, essa batalha, mas havia dentro de mim alguma coisa que dizia assim: deixa para depois, faz amanhã. Eu lembro quando eu comecei a escrever meu primeiro livro, mesma coisa. Eu falava assim: esse ano eu já estou fazendo um monte de coisa. Ano que vem eu faço, ano que vem eu escrevo. E esse sentido de procrastinação, muitas vezes, faz com que você se associe a situações e coisas que podem ainda atrasar mais a sua vida. Por exemplo, eu conheço um monte de gente que está morrendo de medo de fazer uma coisa. Lá no íntimo, você sabe que você é capaz de fazer, mas você está com um medão danado. Aí sabe o que você faz? Você vai procurar uma sociedade. Você fala assim: eu sei fazer, mas é o seguinte, eu acho que eu preciso de um sócio. Aí você vai procurar um sócio. Aí sabe o que acontece? A sociedade pode acabar, a sociedade pode acontecer que se estrepe tudo, que você perca, que o outro fique com todo o seu negócio que você tinha preparado, que você sabia que você tinha condição para fazer, mas você não deu conta de fazer, sabe por quê? Você não estava acreditando que você podia fazer. O nome disso não é preguiça, é procrastinação. Muitas vezes a gente se estrepa porque a gente não compreende a capacidade que a gente tem de fazer e o medo é muito grande. A gente não está com preguiça, a gente está com um medo enorme, porque parece que o desafio é tão grande, parece que contaram um segredo para todo mundo que não contaram para nós, né? Parece lá fora que está dando certo para todo mundo e não está dando certo para nós. Essa é uma maneira como nós às vezes preferimos pensar no meio da nossa pequenez. Isso não é real, né? Porque o sofrimento ele é universal, a dor é universal, a dificuldade, as questões da vida elas são universais. Mas muitas vezes nós escolhemos pensar: não, é que para mim é tudo mais difícil, e aí você vai empurrando com a barriga e vai achando subterfúgios, né? Você vai achando uma sociedade, você vai tentando se encostar em alguém, tudo porque você está morrendo de medo. Você não é um fracassado, você só está com medo. Você está com medo porque você tem algumas crenças de que para os outros é mais fácil, de que as barreiras para os outros não existem, que é simplesmente fazer e pronto. E não é bem assim. Então, comece a parar de se xingar. Quando você começa a falar coisa ruim a seu respeito, isso entra em você. Quando você começa a falar: eu não dou certo no amor, não, a minha vida não dá certo, e você começa a ter uma coisa de deixar para amanhã essas coisas que você gosta muito, que você quer muito para sua vida, mas você vai deixando para amanhã, você vai sempre deixando para depois, e aí você não realiza essas questões porque você tá com muito medo, e é o medo que você deve atacar, não a você, porque senão você vai diminuir também sua autoestima, e aí isso fica muito ruim. Quando eu tô com medo, eu admito que eu tô com medo. Cada nova fase da minha vida eu tenho medo, fico com medo sempre, muito mais do que você possa imaginar. E talvez você nem ouça essa parte desse vídeo, porque você pensa assim: mas ela tá falando que tá com medo e tá lá, gravando o vídeo. Então, né? Esse que é o ponto. Parece que para os outros é mais fácil, mas o tempo inteiro as pessoas estão vencendo barreiras. Uma coisa que eu já venci é essa coisa de pensar que alguém vai salvar a minha vida, porque muitas vezes eu já caí nessa cilada, de achar assim: se alguém fizer o vídeo comigo eu vou ter menos medo. Bobagem, o medo vai estar aqui do mesmo jeito, e eu ainda vou ter que administrar
administrar a parceria, né, de fazer o vídeo com alguém, porque eu não sei como que funciona para a pessoa, o que a pessoa pensa, talvez fique mais difícil ainda. Eu não estou dizendo que parcerias são ruins, tá? Eu estou dizendo que muitas vezes, por medo, nós acabamos atrasando o nosso caminho, porque nós achamos que vai ter um salvador, alguém que vai fazer sociedade comigo e nem toda sociedade dá certo, alguém que vai fazer uma dupla comigo e nem toda dupla dá certo. Então eu tô sempre com medo de enfrentar o quê? Essa que é a minha vida, que é a minha história, que são os meus desafios, que são as minhas vitórias. E aí eu nunca entro no barco da minha vida. Até pouco tempo atrás, eu ainda estava formando grupos de pessoas para trabalhar, acreditando que eu precisava ter mais gente para fazer trabalho junto comigo. E aí o que acontecia? Eu atrasava o processo e eu pensava, eu acho que eu sou incapaz de fazer. Aquilo me dava uma sensação ruim de não estar conseguindo fazer direito. E esses tempos agora eu tenho conseguido entender plenamente mesmo que a questão é comigo. É comigo. Tudo que eu sonhei é comigo, é de mim para mim mesma. E muitas vezes eu estava procrastinando porque eu pensava o quê? Que ia ter um grupo, que ia ter um jeito, que ia ter desse jeito. Eu estava fantasiando uma situação que não era real. E por isso as coisas atrasaram ainda mais. Então entenda, pare de colocar defeito em você. Pare de pensar assim, puxa, mas será que a minha imagem vai agradar? Será que o jeito que eu falo? Será que o jeito que eu faço as coisas? Será que eu sei fazer mesmo? Tudo isso é uma maneira do seu medo se disfarçar e bloquear o seu crescimento e paralisar você. Uma das coisas principais que nós devemos entender é que nós temos defeitos mesmo. Há um homem aí na história que eu sou apaixonada por ele, o Paulo de Tarso. Ele fala, o que eu faço é o que eu não quero. E o que eu quero, isso eu nem sempre faço. Eu faço minhas as palavras dele, acredito que você em muitas circunstâncias da vida também. Como é complicado essa questão de ser humano. Como é complicado o fato de que nós não temos qualidades o tempo todo. E de que esse negócio de viver é um desafio, sim. É um desafio. Era um desafio para Paulo, é um desafio para mim, é um desafio para você. Nós não somos perfeitos. E quando nós queremos pensar na ilusão de que existe alguém mais perfeito e que para os outros é mais fácil, nós estamos, na verdade, colocando defeitos em nós que nós não precisaríamos colocar. E estamos fazendo, sabe o quê? Atravancando esse processo que poderia ser muito mais rápido na nossa vida se nós simplesmente admitirmos que podemos ir e que podemos ir com os nossos próprios defeitos mesmo. E que talvez os nossos defeitos não sejam tão ruins assim. Eu, por exemplo, quando estou fazendo vídeo, você vê que eu me mexo muito. Antes eu pensava, meu Deus, eu tenho que dar um jeito nas minhas mãos, eu tenho que amarrar as minhas mãos. Mas quando eu prendo as minhas mãos, eu não consigo falar, parece que alguma coisa travou em mim, sabe? As mãos, elas são um jeito de eu me comunicar também. Então, é o meu jeito de ser. Será que você é tão defeituoso assim? Será que te incomoda tanto assim que eu deva parar de falar? Bom, se você está me ouvindo, é porque deve estar tudo bem, né? Então eu posso prosseguir também. Então é parar de achar defeito em tudo, sabe? É parar com essa mania de achar eu sou preguiçoso, eu sou imperfeito, todo mundo é perfeito, menos eu. Então, isso é um processo que nós criamos porque nós acreditamos que existe um paraíso de perfeição e que esse paraíso não existe para nós. É alguma coisa que contaram para todo mundo, menos para nós. Todo mundo sabe se virar, todo mundo sabe fazer, tá bom e tá certo para todo mundo, menos para mim. Pensar dessa forma pode atravancar a sua vida e pode derrubar você em muitos aspectos do seu sucesso. Pare com isso já. Bem, uma das coisas que também acontece no começo do ano é que nós muitas vezes traçamos metas que são inalcançáveis. Eu já ouvi pessoas falando assim no começo do ano. Eu vou mudar radicalmente para eu ajudar outras pessoas. Parece tão bonito e simpático isso, né? É tão interessante que aquilo que muitas vezes parece bonito e simpático pode ser um grande elemento autossabotador. Porque você está dizendo assim, eu não dei um passo ainda, mas já estou correndo. Eu não consegui nem me ajudar ainda, mas já estou ajudando um monte de gente. Cuidado com isso. Sabe, muitas vezes essas frases tão bonitas que a gente diz, elas paralisam o nosso crescimento. São metas que nesse momento da nossa vida ainda são inalcançáveis e que a gente vai precisar ir um passo de cada vez com paciência para alcançar essa corrida. Primeiro eu ando e depois eu corro. Mas quando eu fico pensando
só em correr, eu esqueço de andar. E sabe o que acontece quando a gente quer correr sem saber andar? A gente tropeça e cai. E aí a gente pensa que é incompetente. Por isso que é ruim e rápido demais. Toda vez que você tenta correr muito rápido, quando você tenta fazer alguma coisa muito rápido, e você não tem recursos ainda para fazer isso, sabe? Você não tem musculatura emocional ainda para fazer tudo isso que você está dizendo, e você acaba, às vezes, até se comprometendo, falando isso diante de outras pessoas. Aquele juramento de começo de ano, sabe? Esse ano será assim. E de repente, você se comprometeu com outras pessoas, porque você falou um monte de coisa que você não vai conseguir cumprir, porque você falou de metas inalcançáveis. E agora que tá todo mundo sabendo, você falou para todo mundo isso aí. Eu já vi gente falar assim: eu vou ganhar o prêmio Nobel, eu vou fazer, sabe, coisas grandiosíssimas. E aí a pessoa fica perturbada, porque ela ainda tá nos primeiros passos, mas ela fala que já tá correndo e que já vai correr uma maratona. E ela fica comprometida, então, porque ela falou uma coisa que é grande demais, não é nenhum crime falar de coisas grandes, porque muita gente alcança, só que anunciou rápido demais. Então, né, entrou na aula de canto e fala que vai cantar que nem a Whitney Houston, né? Olha, gente, no final do ano eu já tô cantando que nem a Whitney Houston, você vai ver só. E aí a pessoa fica embaraçada no meio do caminho, ela acaba provocando risos. Porque se ela não tivesse falado isso, tranquilamente, ninguém ia reparar dela tá aprendendo, porque aprender é um processo normal de cada um. E ela ia poder ficar tranquila, sem ansiedade, sem aquela tensão muito grande de ter prometido uma coisa que ela não vai poder cumprir. Percebe o que eu tô falando? Isso exige humildade, sim, mas trace uma meta de cada vez. Até, por exemplo, se você quer emagrecer, trace a meta de emagrecer 1 quilo. Primeiro, você não precisa dizer que vai emagrecer 50 quilos, mas diga que vai emagrecer 1 quilo. Vá 1 quilo de cada vez. Imagina como que não será no final do ano se você emagrecer 1 quilo de cada vez. Que seja 1 quilo a cada 15 dias, que seja 1 quilo por semana, não sei. Uma meta que seja alcançável para você. Tenha mais misericórdia de você, seja mais humano com você. Seja mais cuidadoso com você. Se dê um carinho e diga: você consegue, 1 quilinho, vamos lá. Não precisa ser o prêmio Nobel, mas você já é premiado, ó. Eu já gosto de você do jeito que você é. Faz um carinho, faz um alto carinho pra você, em vez de ficar: olha, você é um fracasso, olha o que você faz com você só erra, e o que você fez no ano passado, você não conseguiu nada. Você acha que isso vai ajudar em alguma coisa? Essa postura, ela vai causar uma tensão em você e vai diminuir sua autoestima. E a autoestima é a base para nós irmos em frente. Porque nós não somos perfeitos, mas somos maravilhosos e conseguimos grandes coisas, sim, quando nós nos prontificamos dessa forma. Uma outra coisa muito importante é que eu ouvi uma pessoa muito querida minha, muito inteligente esses dias, falando uma frase que pode mudar a minha e a sua perspectiva sobre a vida. Mudou a minha perspectiva já, essa frase dessa pessoa querida. Ele disse assim, de repente: sabe, não é porque um carro pode correr 300 km por hora que ele tem que correr 300 km por hora. Ele pode ser um carro projetado para correr 300 km por hora, mas ele pode correr 100 por hora e ir macio. Porque se ele for no limite máximo dele, ele vai, né? Não precisa. Ele pode ir macio. Imagina que você é esse carro. Você não precisa dar o seu máximo. Vá tranquilo. Ah, Lucilene, mas é que você não sabe, eu sou inteligente pra caramba. Eu tenho muito futuro. Eu não tô desconfiando de você, até porque eu não tô desconfiando de ninguém, nem de mim mesma. Eu sei que eu também posso ir muito longe, você pode ir muito longe. Nós podemos sim ir muito longe, mas não vamos forçar demais, porque assim a gente arrebenta, a gente estoura o motor se a gente for sempre no nosso limite máximo. Sim, exige que a gente tenha uma paciência consigo mesmo. Mas vamos mais devagar? Vamos mais devagar e sempre? Não precisa usar todos os seus recursos de uma vez. Você não tem nada para provar para ninguém. Vá devagar e vá sempre. Vai acontecer um milagre no decorrer do tempo quando você tem essa paciência. Uma coisinha de cada vez. Isso, tudo que eu tô falando para você, são coisas tão simples. Você fala: puxa, o que ela tá falando é muito simples. Só que na prática, quando você vai botar em prática, você fala: por que que isso é tão duro? Porque exige muito do nosso ego. Ser simples e ir um passo de cada vez vai contra tudo que estão dizendo por aí. Que a gente tem que correr, que a gente tem que ter vitória mais do que todo mundo, que a gente tem que fazer mais do que todo mundo. E é isso que tá todo mundo tentando fazer, mas parece que não está rolando, né? Tem alguma coisa muito errada em tudo isso, porque as pessoas estão sofrendo muito e não estão conseguindo realizar os seus projetos mais realísticos, as coisas mais simples não estão conseguindo, quanto mais aquelas mais complexas. E muitas vezes os projetos mais simples da nossa vida são os mais incríveis, os mais poderosos. Por exemplo, como cuidar, amar
as pessoas que estão mais próximas. Muitas vezes você não conseguiu nem cuidar de você ainda e tá lá tentando, né, fazer coisas que são fora da realidade, que é uma fantasia até. Por quê? Quando uma pessoa está se sentindo muito pequena, ela tem uma necessidade de provar que é grande. Será que esse não é o nosso problema nesse momento? Tentar provar que somos grandes demais? Nós não precisamos disso. Podemos simplificar, podemos ter mais misericórdia de nós, podemos nos dar um carinho e podemos ir um passinho de cada vez, mas ir muito longe. Isso é muito legal. É um planejamento legal para esse ano, não é? Uma outra coisa muito legal da gente entender é que nós precisamos seguir com fé. A fé é fundamental. Sabe, a fé, ela tem o mesmo radical que fidelidade, né? Fides. Fé significa quase ingenuidade, sabia? Por que não é tão simples? Por que não é tão fácil ter fé? Porque é preciso ser quase ingênuo para ter fé. Fé e fidelidade são muito parecidas, porque eu tracei que eu estou indo por esse caminho e eu estou indo. Aí aparece uma pedra no caminho, não tem problema. Eu passo por cima dela ou então eu dou uma voltinha nela, mas eu continuo. E aí começa a chover, raio, trovão, tempestade, mas essa chuva vai parar e eu vou seguindo. Eu sei que eu estou indo na direção certa, então eu continuo prosseguindo. A maioria de nós se distrai num primeiro momento em que as situações não ficam tão fáceis. Nos distraímos e saímos do nosso percurso completamente. E chegamos ao final e pensamos assim, eu só andei, mas eu cheguei até aqui sem cumprir nada do que eu prometi, sem fazer nada do que eu faria, porque te faltou fé, te faltou fidelidade em relação à sua própria vida. Aconteça o que acontecer, siga pensando que essa meta, ela já está concretizada, porque na sua mente, na sua fé, você já imaginou essa vitória nas suas mãos no final desse percurso. Então, tenha a fé de uma criança. Tenha a fé de uma criança que está construindo um castelinho de areia. Ela já vê o começo e o final. Fé é exatamente isso. Mesmo que eu vá fazer uma coisa aparentemente grandiosa, eu já vejo essa coisa realizada. E por isso eu consigo seguir em frente sem pestanejar, sem que as barreiras, que são muitas e inumeráveis para a nossa natureza humana tão imperfeita e tão necessitada, sim, são barreiras que nós vamos encontrar no caminho. Mas sabe o que acontece? Quando você tem fé, você já vê todas essas barreiras quebradas, caídas, e você simplesmente vai com suavidade. Ah, Lucilene, você está tentando falar de um jeito que parece que a vida é simples demais? Aí, ó, se você questionou isso é porque já faltou fé. Sim, a vida seria muito simples se nós não permitíssemos que as barreiras no caminho nos interrompessem de pensar que tudo já está pronto para nós. Isso é fé. E outra coisa que nós precisamos de mais naturalidade é de pensar que, apesar de todas as nossas imperfeições, nós somos pessoas capazes, sim, de grandes realizações. Sabe, o maior de todos os impedimentos para o nosso crescimento, o mais autossabotador é a culpa. E você pode ter chegado ao final do ano pensando assim, que tragédia, esse ano foi difícil, as coisas foram difíceis, eu não sei o que fazer porque tudo tão difícil e eu não sei como corrigir isso. Eu não sei, eu vou parar, sentar e morrer na praia aqui. O nome disso é culpa. Pode parecer que seja fracasso, mas é culpa, porque você acha que tinha que ter realizado algo ou feito alguma coisa que você não fez. E a culpa, ela nos paralisa. Ficar achando que eu tinha que ser melhor do que eu sou, na verdade, me paralisa em vez de me fazer crescer. Não vai levar você a lugar nenhum, assim como não leva ninguém a lugar nenhum. Então, se dê um pouquinho de paz, sabe? Só dê uma olhadinha para dentro de você para ver se você fez o melhor que você pôde. Porque se não foi o melhor que você pôde, coloque uma meta de fazer o melhor que você pode nesse ano. Mas se você fez o melhor que você pôde e mesmo assim não foi o ideal, se desculpe, sabe? Pare de levar uma culpa que só vai fazer com que no final do ano que vem você pense de novo, eu sou um fracassado, e cada vez piorando isso, né? Então se libera disso e pensa, o que eu tenho até aqui, o que eu fiz até aqui, foi o que eu consegui fazer e foi o melhor de mim. Eu sou imperfeito, mas eu posso melhorar cada vez mais e o que eu fiz até aqui foi o melhor de mim. Eu fiz o melhor de mim.
Esteja bem pensando dessa forma. Esteja mais suave, mais leve pensando dessa forma. E vai fluir muito e muito mais do que você ficar se condenando. Eu peço para você que se suavizar a vida dessa forma, se ver esse vídeo foi algo que trouxe uma transformação para você, compartilhe esse vídeo. Há muitas pessoas precisando de um incentivo de vida, suavizar um pouco mais, sabe? Ficar se culpando tanto tem feito tantas pessoas se paralisarem e até morrerem emocional e espiritualmente. Então, ajude pessoas a também se reconhecerem através desse vídeo e terem um ano mais suave a partir dessa visão mais suave de vida. Compartilhe, esteja com a gente sempre, porque olha, o que nós vamos fazer esse ano é buscar suavizar a nossa vida e trazer instrumentos que nos façam crescer devagar e sempre. Nós não vamos correr não vamos correr para não tropeçar, mas vamos devagar e sempre. Vamos fazer uma mudança que vem de verdade dentro de nós, não é só aquela coisinha que nem uma reforma de casa não, que é só na superfície, só para o vizinho ver, né? Não, nós não queremos mais viver para o vizinho ver, nós queremos viver para nós termos uma realização completa e total. Então esteja junto com a gente. É um convite que eu faço a você, que você compartilhe os vídeos, que você também curta e que você comente. Por exemplo, nesse vídeo de hoje, comente o que você acha sobre isso. É possível suavizar mesmo? A vida é difícil demais e não dá para suavizar? Como que é isso na sua cabeça? Você vai nos ajudar muito e também nós podemos nos ajudar mutuamente pensando nessa e em outras questões. Um grande abraço e esteja comigo durante esse ano, porque eu quero a sua companhia para crescer junto com você, para compartilhar um pouco mais daquilo que tenho aprendido e para darmos vazão a isso tudo que nós podemos vivenciar juntos, tá bom?